Boa noite. Para quem está nos assistindo agora online, os membros de nossa mentoria, boa noite. Para quem está assistindo a gravação desta live, se é que ela será disponibilizada no YouTube, ainda não foi decidido, mas se você está assistindo no YouTube, é porque foi decidido que ela foi disponibilizada para o público. Para você é bom dia, boa tarde ou boa noite. Live da mentoria do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através de passar o entendimento de como o universo funciona e assim fazê-las prosperarem em todos os setores de suas vidas, de sua vida, cada uma de sua vida. Hoje eu vou trazer os casos concretos e mostrar aí o paradigma quântico atuando, as autossabotagens atuando em razão das crenças limitantes, porque o foco é sempre a prática. O foco central é fazer a pessoa colocar em prática. O foco não é passar conhecimento. É claro que o conhecimento é passado de forma natural. Só que o objetivo central é fazer você, no dia a dia, estar praticando. E isso ocorre de forma automática em razão das mudanças das instalações realizadas no inconsciente da pessoa. Então, na prática, como isso ocorre? Como ocorre o fato da pessoa praticar o conhecimento? Ela inicia a prática sem perceber e daqui a pouco ela se percebe fazendo exatamente o que está sendo passado, exatamente o que preliciona o paradigma quântico. Ela se percebe. Às vezes, ela demora meses para se perceber, mas o fato dela se perceber praticando, não importa. O que importa é fazê-la praticar. E assim ter os resultados. Às vezes, a pessoa está tendo resultados, mas ela percebe os resultados depois de algum tempo. Tranquilo também. O que importa é saber que se está tendo resultados. Dito isso, né, vocês têm que ter insight. Dito isso, o que cabe a você fazer? Refletir para perceber se você já está tendo resultados ou não. Digo isso para os que estão ainda iniciando. Para quem já está há algum tempo, também ela sabe que está praticando, mas reflete para captar se você já está praticando algo que você não percebia estar praticando. Do que é passado o conhecimento, rapidamente a sua mente vai fazer esses insights. Ainda, sobretudo via comandos. Dito isso, vamos lá. Eu quero que vocês, nesse exato momento, visualizem a seguinte situação. Uma metáfora que eu vou usar agora. Tem uma pessoa numa região aí afastada aí, naquelas ilhas da Oceania, onde tem povos totalmente distantes de todas as culturas dos principais países, os países do mundo que estão aí sendo demarcados na ONU. Acho que são 192 países hoje, acredito. E nesse lugar existe a figura de um cara que funcionaria como marceneiro. E lá, a única ferramenta que ele tem é um martelo. E ele tem que fazer um trabalho em que
única peça que ele consegue inserir, vamos chamar assim de móvel lá nesse país, é uma peça que tem um nome lá, criado por eles, que parece um prego, mas não é prego. E essa peça tem que entrar no móvel do país lá dele de origem. O pedreiro, o marceneiro, pode ser qualquer um dos dois, né? A nomenclatura usada por eles, ele só tem um martelo. Se ele só tem um martelo, o que ele vai usar para tentar. Calma aí, deixa eu colocar todo mundo no mudo. Se ele só tem um martelo, o que ele vai tentar usar para colocar essa peça inserida nesse móvel? A peça tem que entrar no móvel. O martelo. Só que essa peça já chegou outras vezes a ele. Ele tinha que inserir, tentar inserir de alguma forma, era obrigação. E ele só tinha o martelo. E ele tentou usar o martelo algumas vezes e não conseguiu. Nenhuma das vezes. E foi trazido novamente a ele, essa peça. Como ele só tem o martelo, e não refletiu, igual, lembra do Alexandre o Grande, naquela história do Nó Górdio? Ele não fez o que Alexandre Grande fez, que é o que? Refletir sobre a situação. Então, o que ele vai fazer? Pegar a peça e tentar colocá-la no móvel com um martelo. Qual é a moral da história? Liberando som. Qual é a moral da história? Tá liberado som. Quem tem martelo só pensa em prego. Para quem só tem o martelo, tudo é prego. Para quem só tem o martelo, tudo é prego. Trazendo para a nossa percepção da realidade. Eu não sei como é que está a medicina atualmente hoje, mas até alguns anos atrás, o câncer, eu acredito que até hoje seja assim, ele só é combatido via quimioterapia. Se tiver num estágio já, né, num certo grau avançado, apenas quimioterapia é utilizada para trabalhar o câncer. Por quê? Porque só tem a quimioterapia. Pelo menos até alguns poucos anos atrás. Pode ser que hoje já esteja diferente, não acompanhei. Mas acredito que deve continuar da mesma forma. O câncer, eles encaram como prego. Como ele só tem quimioterapia, e realmente a quimioterapia é eficaz em alguns casos, né? Em outros, ela até resolve, mas não seria necessário, porque ela danifica muito o corpo. Mas como só tem aquilo no mundo da medicina, eles encaram que todo câncer seria um prego e a quimioterapia um martelo. Um caso específico. Isso, eu trouxe um caso específico, mas isso em todas as situações se repete. Se repetem. Ou a pessoa reflete, faz aquela reflexão e entende que existem outras possibilidades, ainda que nunca ela tenha ouvido falar, ou ainda que seja considerado que não exista, se ela refletir, vai ter as possibilidades para resolver determinada situação, pela qual os meios que ela utiliza são sempre os que nunca deram certo. Agora, insistir nos meios que nunca deram certo, isso é um problema. Para ter
resultados diferentes, deve-se mudar as suas atitudes atuais, pelas quais sempre resultaram no mesmo resultado. Nunca deram o resultado esperado a ela, que ela queria. Então, se essas atitudes continuarem se repetindo, os resultados serão os mesmos. Quando se procura a nossa mentoria, deve-se entender que necessariamente as atitudes devem ser mudadas. Em alguns setores, a pessoa facilmente percebe, muda sem problema e obtém os resultados. Em outros, não. E aí varia. No que diz respeito a ganhar dinheiro, é simples, é fácil, só que ao mesmo tempo que é fácil do que diz respeito a desgaste físico, etc., mentalmente a ela parece que é algo muito difícil. Porque a visualização, nesse caso, também podemos usar uma metáfora, é exatamente esta. Imagina que você está em casa e tá tendo alguma obra na sua casa, você na cozinha, e você foi entrar na cozinha, e naquele momento que você entrou, veio um volume de poeira e sujou todo o seu braço aqui, o braço direito, essa parte do corpo aqui, metade do corpo aqui, da cintura para cima. Qual será sua reação automática? Qual será sua reação automática? O que você irá fazer ali, a partir dali? Vou desativar o som. Tá, já está desativado. Alguém responde? Gente, eu tô falando, é só você imaginar. Só se coloque na situação. Você está em casa, tá tendo uma obra, veio um monte de poeira pro seu braço. Sujou tudo. O que você vai fazer a partir dali? Eu vou limpar. Certo? Você vai limpar. Ok? A mesma coisa acontece com dinheiro. Quando a mente entende. Sempre que ligarem o microfone, desliguem depois, tá? Por favor. Sempre. Sempre que a pessoa ganha dinheiro, lá no inconsciente, não digo que isso é com todo mundo, mas com muitas pessoas. Com muitas. A maioria. A mente entende que uma sujeira está sujando a pessoa. E de forma automática, ela vai ter atitudes para limpar. Qual seria a atitude para limpar? Gastar o dinheiro, tacar o dinheiro fora, perder dinheiro. Muita gente perde, o inconsciente. O inconsciente, eu não mostrei, antes de iniciar a gravação aqui da live, eu mostrei que quando eu estava colocando o Maniquineco aqui, sem querer, meu dedão bateu, sem querer, entre aspas. Não foi querido conscientemente, mas meu dedão bateu e aumentou a velocidade do braço dele. Foi meu inconsciente agindo em favor das minhas instalações, que entende que o Maniquineco com o braço em uma velocidade maior faz com que o arquétipo da atração do dinheiro fique mais forte. Então, o meu inconsciente agiu, sem eu querer. Da mesma forma, muitas pessoas, o inconsciente das pessoas que têm crenças limitantes fortíssimas com dinheiro, faz com que ela pague, às vezes, algo que é R$2 com 100. Ela não percebe. E aí, às vezes, a pessoa que está recebendo também não percebe, às vezes ela percebe e fica quieta. Faz com que a pessoa, quando coloque dinheiro na carteira, ela vai puxar uma nota, puxa outras 2, 3 que caem no chão e ela paga lá alguma coisa que seja. Hoje em dia usa-se muito cartão. Isso está diminuindo. Mas acontecia muito. Mas ainda existe o uso da nota do dinheiro. É o inconsciente atuando.
para que a pessoa, entre aspas, fique limpa, porque lá no inconsciente o dinheiro está associado à sujeira ou a algo ruim. A sujeira é muito atrelada ao fato dos pais falarem para o filho que dinheiro é sujo, para não colocar na boca, né? Porque a nota, papel ali está sujo. A mente não entende que é o papel, entende que é a energia. Então, esse processo ocorre. Só que isso que eu estou falando é tudo do campo do inconsciente. Ou seja, o processo ocorre e a pessoa não percebe. E a mente inteligentíssima, para fazer valer a, o que está gravado no inconsciente, para que conscientemente a pessoa não mude as instalações que estão no inconsciente. Estou falando de uma forma bem informal aqui, bem assim, tá? Bem sem muita técnica para ser entendido, que é o foco. A mente, de forma inteligentíssima, ela atua de forma que conscientemente a pessoa não perceba o que está ocorrendo. E aí tem diversas situações. Aí entra o que nós chamamos de visão romântica da vida, o tempo inteiro ocorre, entre outras questões. Vou trazer casos concretos. Esse aconteceu hoje ou ontem, inclusive. Antes de falar desse caso concreto, vou explicar o sistema. A ajuda, ela sempre que é dada, ela volta em dobro. No mínimo em dobro. O campo nós somos um campo eletromagnético. Esse conceito tem que ser repetido 1000 vezes. Porque não adianta nada saber e não colocar em prática. E o que eu percebo aí é que 10% vem colocando em prática. Se chegar a 10%. Nós somos um campo eletromagnético. Energia. Né? Tudo que vai, volta de forma automática. Não quer dizer que a situação colapsada vai acontecer de forma automática. De forma energética, colocamos uma energia positiva em algo, o dobro dessa energia, volta aqui. Isso é automático. E em algum momento, o dobro daquela energia que entrou vai colapsar alguma coisa. Dito isso, vamos para o caso concreto. Uma das grandes autossabotagens é a prática de ajudas que, na verdade, não são ajudas. Muito comum. Tá? Então, chegou um caso concreto até mim e por isso que eu estou trazendo aqui. Seguinte situação. A membra, ela falou para mim que está dando uma ajuda a uma família cuja família 3 pessoas estão desempregadas. Logo de cara, nas ajudas dadas, não pode dar nenhuma brecha para a atuação do ego. Quando a pessoa dá uma ajuda dessa assim, direta, não que ela deva negar quando a pessoa realmente está precisando. Só que essa análise do realmente estar precisando, as pessoas não costumam ter. Esse é o problema. Quando se ajuda de forma direta, 99% dos casos, uma situação de massagear o ego. Massagear o ego. E não uma ajuda. E quando isso ocorre, a pessoa ela cria um véu e ela não enxerga que não está ocorrendo ajuda alguma, está sim prejudicando as pessoas. Nesse caso concreto, como eu disse,
A membra foi ajudar 3 pessoas que estão desempregadas. E aí, qual foi a ajuda dada? Sei lá, dinheiro ou cesta básica? O que está ocorrendo aí? Naquela metáfora antiga, aquela metáfora já altamente falada. Ela está dando o peixe para o pescador. O pescador não tá, ele continua sem vara e ela fica dando peixe. Enquanto ele tem um peixe, ele nunca vai o quê? Pescar. Aí vem as diversas questões. Não, gente, as histórias se repetem. É por isso que, para mim, fica mais fácil, como eu escuto por várias pessoas as mesmas histórias, e sempre percebo que tem uma autossabotagem, fica mais fácil, a percepção aumenta. Mas é sempre a mesma coisa. Não porque ou é a pessoa falando ou a pessoa que ajudou falando. Não porque ele estão entregando currículo em tudo quanto é lugar e não estão conseguindo emprego, porque esse período de Covid diminuíram o número dos empregos, etc, 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 etc. No final das contas, conversando com aquelas pessoas, o desempregado, todas as vezes, não teve uma que não ocorreu o contrário. Claramente, a pessoa não queria trabalhar. Se arruma um trabalho, ela falta, não vai trabalhar, ela aparece doente do nada quando conseguiu um trabalho, ou foi demitido do cargo público porque estava um tempão de licença médica, aí fala que foi sacanagem do governo, eles estão de licença médica, ou seja, o povo pagando o salário dele, e ele trabalhando na vida dele pessoal, e do governo ganhando sem trabalhar, aí sacanagem do governo, as histórias se repetem. Atualmente, aqui eu contei, a membra, toda hora se contradizendo. Deixa eu ver se ela está online. Não, vou nem ver se ela está online. A membra se contradizendo, vou citar nome para não... ela falando que eu entreguei currículo em tudo quanto é lugar. E não fui chamada. E ao mesmo tempo ela me relatando que sabe o que é? É que eu não quero trabalhar nem em loja e nem em mercado, porque eu não quero me matar de trabalhar e depois chegar à minha casa e trabalhar ainda mais. Né? Ou seja, porque ela deve arrumar a casa, fazer comida, etc. Mas ao mesmo tempo, depois ela fala, mas Igor, eu entreguei currículo em tudo quanto é lugar. E num outro momento ela fala, eu não quero arrumar trabalho em loja nem em mercado, porque senão eu vou me matar de trabalhar. E na minha cidade só tem esses trabalhos. Não fica incongruente? Não tá? Fica uma coisa sem pé nem cabeça? É estranho. As pessoas... Só que, num momento, ela me contou essa verdade, mas na maior parte do tempo, ela só bate na tecla que entregou o currículo em tudo quanto é lugar, só que não foi chamada. E em poucos momentos ela me fala essa outra questão. Então tá na cara que ela que não quer trabalhar. Ou alguém pensa diferente aqui. Ou alguém tem uma outra visão sobre esse fato específico. Alguém tem uma outra visão? Pode falar. É importante até que trago. Se alguém tiver uma outra visão. Então, Kátia, que eu vi com o seu vídeo aí? Parece que tá uma lua. Então, essa mesma situação se repete. No caso do caso concreto que eu trouxe, a membra me relatou exatamente isso. Primeiro que 3 pessoas da mesma família desempregadas, né? 3 pessoas. Já fica estranho. Estranho mais ou menos, porque o desemprego de uma atrai o desemprego da outra também. Mas sempre tem um que
meio que salva a família, né? Tem pensa diferente. Agora, os três, tá na cara que fica muito claro que é uma autossabotagem ali da família por completo. Às vezes porque um não quer trabalhar porque os outros também não trabalham. E, assim, eu não estou falando que é o caso deles, tá? Porque nós só podemos falar se eu conversar com as pessoas, se eu fosse conversar, eu poderia falar, mas não vai ser o caso. Mas, como é um padrão que se repete de todas as histórias, acredito, né, fortemente que algo desse tipo esteja se repetindo. Ainda mais por serem três. Três. Né? Será que esses três seriam exceção à regra de mais de 50 casos que eu escutei? Logo, né? 3 vezes. Seria muita. A probabilidade seria igual a ganhar um prêmio aí na loteria. Então, o que acontece? Qual o real processo que está ocorrendo? A ajuda que ela está dando é apenas uma massagem no ego dela. Uma outra situação. Aí eu conversei com ela sobre essa situação. Aí tem uma segunda questão. Ela me disse assim: olha, Igor, eu nem poderia estar os ajudando, mas eu aprendi que repartir meu pão com o próximo é uma coisa importante. Então, mesmo sem eu poder estar ajudando, eu estou repartindo meu pão com o próximo. Soa bonito isso para alguém aí? Se isso soa bonito, saiba que isso é em razão das crenças limitantes que estão na sua mente, tá? Porque isso não soa, isso soava bonito para mim. Hoje em dia não soa mais essa fala, né? Porque quando uma fala faz valer a crença limitante na mente da pessoa, a pessoa fica até emocionada com a fala e tudo. Então, essa fala aí, se soou bonito para você, saiba que é em razão de crença limitante na sua mente. Vamos aos fatos. Ela falou: eu nem poderia estar ajudando. Nesse exato momento, quando ela mencionou, eu nem poderia estar ajudando, o que está ocorrendo neste exato momento? Vamos lá, alguém responde, por favor. Deixa eu ver se está liberado o som. Vou liberar. Neste exato momento, quando ela fala, eu nem poderia estar ajudando. O que ocorre? Alguém responde. Por favor. Não vou ficar decepcionado. O Igor, ela estaria ajudando de má vontade só pelo ego? Não, isso aí eu já falei, né? Mas é uma outra situação. Isso aí, tudo bem, ela está ajudando somente pelo ego, e ela, né, essa fala traduz exatamente um determinado comportamento. Opa! Escassez. Se eu fosse falar de uma forma mais... É exatamente isso, mas qual é a melhor forma de se falar aí? O universo vai colapsar exatamente o que ela está falando, vai continuar não podendo ajudar. Isso, aí... Eu posso ajudar. Eu estou dando porque eu posso ajudar. Oi? Como é que é? Maria Augusto, não entendi. Eu estou dando porque eu posso ajudar. E não do jeito que falou, que está emanando escassez. Vamos lá. Você falou, a primeira palavra que você falou foi correta, escassez. Quando ela menciona isso, nesse exato momento, ela está vibrando na frequência da escassez. Ela está... funciona como se fosse um comando, né? Pelo qual esse comando mostra o sentimento que ela está tendo, exatamente o sentimento que sintoniza a energia da escassez a ela. Nem as palavras é apenas reflete o sentimento que ela está tendo, o sentimento que atrai a energia da escassez. Exatamente isso. Total vibração na escassez. Então, nesse exato momento, ela está vibrando na escassez. Como assim? Como ela fala, eu nem
poderia ajudar é porque ela não acredita no que chamamos da teologia. A igreja chama de teologia da prosperidade. Mas do que nós falamos sobre campo eletromagnético. Atrai o que emana. Não se acredita nisso, senão ela não falaria isso. Certo ou errado? Só que é o seguinte, carta Aparecida é feita assim, mas eu percebo você fazendo a mesma coisa. É um padrão que isso é muito... É claro que tem níveis. Eu me percebo, até hoje, me percebo indo contra essa regra. É claro que aí são níveis, né? Você vai, cada vez mais, você vai aumentando sua percepção, atos que você fazia que iriam contra você, quando você percebe, você deixa de fazer, aí daqui a pouco vem outros que você já fazia, mas que você ainda não percebia, e é uma evolução, um crescimento. Essa situação, né, daquele exato momento, e isso por si só, se fosse uma ajuda realmente dada de forma eficaz, que não foi o caso, que não foi ajuda, essa vibração já prejudica bastante. Mas o início muitas vezes é assim. Muitas vezes não. Quase que com todo mundo, a maioria comigo foi assim, e com a maioria das pessoas também eu vejo é assim. Não teve uma que não foi. O início da ajuda dada é uma ajuda sem ter certeza nenhuma no que diz respeito ao sentimento de que aquela ajuda vai voltar. Geralmente o início é assim. Geralmente não. 99,9%. Não vi um caso que não seja assim. Mas deve existir, com certeza. Não se existe essa certeza. Só que tem de ser feito. Tem de ser feito. Porque quando a pessoa perceber o retorno, aí ela não para mais. Aí que começa a... Peraí. Se alguém falou aí, eu desativei o som de todo mundo na hora. Sem querer. Depois a pessoa fala. Eu acho que era a Ruth, pela voz que eu escutei ali. Era a Ruth? Acho que era a Ruth. Bem, então é um processo natural. Porém, nesse caso concreto que eu falei, qual é o erro? Dar uma ajuda que, na verdade, não é ajuda. Então, esses detalhes têm de ser bem percebidos e respeitados, né? Não agindo dessa forma. Ou seja, vamos lá fazer um resumo. E ainda tem mais um detalhe que eu vou falar. Mais um detalhe aí. Quando se... um detalhe desse caso concreto que eu percebi. Exatamente desse caso concreto, eu vou trazer. Ela era de uma igreja, ficou muito tempo numa igreja. Participando de uma ou duas, não sei. Mas ela, durante muito tempo, era de uma igreja. E, logicamente, durante esse tempo, ela foi ajudada. Como toda igreja, religião, né, ok, religião ok, porque tem religiões que são não ok. Tá? Toda religião ok, ela tem as suas limitações, mas também tem uma parcela de ajuda muito grande. E essas religiões existem porque a maioria das pessoas nesta dimensão não estão preparadas para ir... Não estão preparadas, né? Não é isso, não é que não estejam preparadas. Mas é que elas estão num nível, elas têm um nível de crescimento em que, no decorrer da história, dificilmente... E é claro que tem toda a influência da Matrix, tá? Tudo está conectado. Mas dificilmente elas conseguem chegar num grau de expansão acima do que uma pessoa dentro de uma igreja chega. Então,
em razão, e aqui é a dimensão dos negativos. Então, a igreja, ela tem uma grande preocupação em pegar aquela pessoa em que, vista de outros paradigmas, é um negativo e torná-la menos negativo. Não chega nem a ser positivo. Menos negativo. E é uma função que deve existir, tá? Porque vemos aí, infelizmente, em razão de tudo que é feito na Matrix, e a igreja é uma criação da própria Matrix, que tem pessoas que, infelizmente, não vão conseguir ultrapassar o limite em que uma igreja, que as religiões estão exercendo. Então, a igreja, para ela, é ótimo. Tem pessoas... Isso é muito em razão também, né, delas estar encarnações atrasadas. Que é a grande maioria aqui. Encarnações atrasadas. Eu estava encarnações atrasadas. Eu tive essa percepção. Aceitar isso é a chave para abrir a porta para ela atualizar e ir além. Caso ela esteja. Porque tem pessoas que estão em encarnações atrasadas e o ego não admite e ela continua em encarnações atrasadas. Vai continuar com as encarnações atrasadas. Nesse sentido, a igreja faz um trabalho bonito. Todas as religiões, espírita, evangélica, católica, umbanda. Sem essa neurose que a católica é do mal, tá? Sai dessa. Existe um trabalho bacana, mas tem uma limitação. Ninguém aqui, todo mundo que está aqui é porque sabe que esse limite não é para você. Esse limite não é para você. Senão você não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Não estaria estudando quântica, não teria... quando a pessoa ela sente o conhecimento, quando ela vê, ela entra em contato com esse conhecimento quântico, ela sente que aquele é o caminho. Por que ela sente? Porque ela está apta a atravessar esse limite. E o limite imposto pela igreja, creio que aí 50% ultrapassou. Então, moral da história. As religiões, quando eu falo igreja, eu falo no sinônimo de religião, só para ser entendido. Elas fazem um trabalho até bacana. Por exemplo, uma pessoa que é dependente química deixa de ser dependente química. Uma pessoa que ou para de usar drogas, continua dependente, mas para de usar drogas. Uma pessoa que estava em depressão, ela deixa de ter depressão, vive com mais felicidade. Existe esse papel importante. Então, é algo que deve continuar. O trabalho das religiões. Só que, enquanto uma pessoa é ajudada pela igreja, ela ajuda a igreja. A partir do momento que ela percebe que a igreja não é mais útil a ela e ela sai, ela para de ajudar a igreja. O que é isso? Exatamente o que está por trás desse fenômeno. Alguém pode falar? Carla? O que está por trás desse fenômeno? Vou repetir para deixar bem claro. Enquanto... eu vou nem usar a igreja, pronto. Enquanto a pessoa está sendo ajudada por um lugar, seja lá o que for, ela ajuda esse lugar. A partir do momento que esse lugar não ajuda mais, não porque esse lugar não é mais eficiente, mas porque ela atravessou já, galgou aí, ela acha, né, isso é algo fantasioso, ela acha que toda ajuda que poderia ter ali, ela já teve, e ela resolve sair, né? Na verdade, o sair é importante, mas, vez em quando, estar em contato com o lugar pelo qual ela obteve ajuda, isso é importante. E continuar uma certa ajuda, que seja de vez em quando, e não esquecer completamente.
No caso da igreja, a pessoa que ia 2 vezes por semana, ela pode ir uma vez a cada 2 meses. Vai fazer bem a ela. Cada caso é um caso, mas na maioria das vezes vai fazer bem. Não digo que todas. Em todos os casos. Ou uma vez a cada 3 meses que seja. Só para determinados princípios ali que ela aprendeu entrar e não deixar outros princípios limitantes entrar nela, mas uma vezinha, um pouquinho dessa limitação pode vir, tá? É por isso que é uma vez só para ir, um lapso grande. Mas o fato dela nunca mais ir e nunca mais ajudar, o dízimo que ela dava, 10%, nunca mais dá. O que isso significa? Na prática. Ninguém fala? Ingratidão? Ingratidão. 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 E isso a ingratidão é algo nefasto. É um dos principais motivos pelo qual as pessoas elas não aceleram, não tem aquele crescimento acelerado. Porque a ingratidão faz com que toda a parte boa aprendida em determinado lugar vá se desfazendo, vai sendo esquecida. A mente vai pegando e tacando para uma parte da mente onde ela fica ali numa escuridão. E a gratidão, ela pode ser, não necessariamente, ela deve ser ajudando financeiramente, orando. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Então, estar sempre lembrando daquilo, das pessoas, dos lugares, dos processos pelo qual ela teve ajuda, sempre lembrando e agradecendo, isso é muito importante. Nesse caso concreto, o que eu percebi? Que não só pelo caso concreto, mas pela minha conversa, né, pelas conversas que eu já tive com ela. Ela não tem gratidão, ela, na maior parte do tempo, ela fala como se a igreja tivesse feito só mal a ela, aí em alguns momentos ela lembra, não, mas me fez muito bem e tudo mais, mas na maior parte do tempo ela só fala mal, e em alguns poucos momentos ela, não, mas me fez muito bem. Isso também ela com períodos de percepção, períodos pequenos de percepção, e na maior parte do tempo totalmente ingrata. Não é algo absoluto, não está claro a ela de que foi benéfico. Ela tem períodos curtos de percepção de que a igreja ajudou. E isso é uma ingratidão. Mas isso é uma coisa automática. Não importa. É gratidão, ponto. Existe um segredo. Luzia, você está abrindo o áudio por diversas vezes. Mas se for para falar alguma coisa, você pode falar, tá? Quer falar alguma coisa? Não, Tá. Vou tirar aqui. agora não, depois eu falo. Então, estar sempre lembrando aí daquilo que lhe foi benéfico é importante. Aí, nesse caso concreto, por exemplo, a ajuda dada para essas 3 pessoas, né, que iriam massagear o ego foi dada, mas a igreja ali, que poderia ser beneficiada também, já ajudou ela muito, não foi. A mentoria, que ela poderia ajudar ali com pessoas contemplando, pelo qual ela foi contemplada também, acabou de ser contemplada, e aí agora já restringi as pessoas que poderiam ser. Desculpa. Mas foi ajudada, poderia ajudar, não ajuda. Foi ajudar, mas na hora de ajudar não ajuda. Ajuda lá o que massageia o ego. A igreja que ajudou ela durante anos também não ajuda. Ajuda aquilo que vai massagear o ego. Esse processo, tá, deve ser percebido e combatido.
Não, existe uma. Como eu falei, você tem que se posicionar. Esse se posicionar tem algumas nuances. Uma delas é botar em prática aquilo que já foi escutado diversas vezes. A pessoa escuta uma, duas, três, não coloca em prática e não quer escutar mais. Tem que escutar até colocar em prática. Eu falei que existe uma diferença muito grande daqueles que assistem a live escrevendo e aqueles que assistem a live sem escrever nada. Porque não passa. Não é escrever o tudo, é só. Ou então, depois assiste a gravação e escreve. Aqui nesse primeiro momento você não quer escrever, quer prestar sua atenção. Tem pessoas que funcionam melhor assim. Mas na maioria dos casos, prestar atenção, escrever é melhor. Às vezes a pessoa ela quer escrever só na hora de que assiste a gravação, mas aí é muito tempo perdido já. Não é perdido, mas requer muito tempo, requer muita disciplina. Tudo bem, mas ter escrito os principais pontos é importante para estar relendo. Às vezes uma palavra já capta 15 minutos de fala. Às vezes uma palavra. Pode ser que gratidão já atrai tudo que eu falei sobre gratidão. Quando você lê a palavra gratidão, num papel de resumo da live, tá? Porque isso está marcado no espaço-tempo. Não é simplesmente pensar em gratidão. Aí não funciona dessa forma. Aí a pessoa relembra tudo que foi falado. A gente fala isso e tem pessoas que não caem a ficha. E não faz. Eu não fico reparando para ver quem faz e quem não faz, tá? Nem isso aí não vou ser babá dessa forma. Não posso. Senão eu estaria prejudicando a própria pessoa. Isso aí seria mimar a pessoa. Mas eu sei que alguns escrevem, outros não. Ou seja, ela está deixando de potencializar aí o conhecimento. É muito o fator é que se saia da live e pratique. Exato, não é só escutar, legal, tá? E não fazer nada. Rapidez, né? É uma rapidez, não vou falar de execução, mas rapidez no processo de praticar. E tomar cuidado com as palavras. Está vendo como estou tomando cuidado mais com as palavras? Aquela prática da fórmula do sucesso, ela se baseia exatamente nessa questão. Vou dar uns exemplos agora dessa questão da prática da fórmula do sucesso. Mesmo para quem não fez, vai ser muito útil. Quando a pessoa ela escreve comprar uma casa para chegar nesse nível é porque ela já passou por um estudo, tá? Esse nível de escrever exatamente dessa forma. Comprar uma casa em 20 de janeiro de 2000 em janeiro de 2022. O fato dela mencionar janeiro de 2022 já é porque ela já teve um conhecimento. Aquele exercício que a gente faz, não, nem isso ela teria colocado, ela comprar uma casa. Ela teria botado no papel só isso. Só que ainda assim, como a mente iria trabalhar isso? Se ela coloca no papel, né, que isso é um exercício da prática, só para deixar bem claro para quem não teve acesso, para quem não leu nada, não leu ainda, e dela colocar as metas no papel, né, entre outros pontos. Quando ela coloca comprar uma casa até janeiro de 2022, se é que colocou janeiro de 2022, acredito que muitos não tenham colocado, mas tudo bem. E se não colocar ainda é pior, né, ficar ao relento. Mas quando ela botou exatamente dessa forma, o que acontece? É porque o Marcelo fez assim. Isso porque ele é um cara, eu percebo ele com uma certa dedicação. Quando ela lê aquilo, lê e vai ler diariamente e colapsa isso, toda possibilidade, a simples possibilidade dela ganhar um valor muito grande pelo qual ela poderia comprar a casa amanhã ou daqui a uma semana, a mente ela não vai bloquear. Apenas situações
em que, em tese, possibilitariam dela comprar em 2022 a casa, iria ocorrer. Parece que isso é auto-sabotador, mas isso ainda é muito melhor do que não escrever nada e não colocar data nenhuma. Tá? Isso não é sabotagem, é um avanço. Só que se ela botar no papel, comprar uma casa, e a casa, ele especificou a casa, ok. Comprar uma casa, no mínimo, veja bem, no mínimo até, ou botar até 22 de janeiro, ele está aumentando o leque. Ele está possibilitando de ganhar de amanhã até essa data. Para a mente, faz toda a diferença. Total diferença. É por isso que a correção é importante. Se baseia em informar exatamente o inconsciente que você quer usando as palavras corretas. Essa linguagem do inconsciente tem que ser entendida. Esse é um exemplo. E isso no dia a dia, até mesmo no conhecimento aqui passado, o uso das palavras faz total diferença. Eu mencionei isso há pouco tempo. Quando eu falei, eu ia falar que quando a pessoa se tem o conhecimento, ela tem que ter velocidade. Eu ia falar exatamente isso. Ela tem que ter velocidade na execução. Só que essa palavra execução, ela pode ser pejorativa. Executar pode significar... Isso é um dicionário. Executar pode significar colocar em prática, mas também pode ser o quê? Vou executar, o bandido executou, o policial executou o bandido. Não pode ser? Não poderia ser matar? Então, quando eu falo velocidade de execução, o quê? Pode ser entendido pela mente. Se o processo de autossabotagem da pessoa for muito grande, a mente pode entender o quê? Todo o conhecimento dado tem que ser eliminado. Ou todo o conhecimento dado pode ser colocado em prática rápido. Tem pessoas que vão internalizar de uma forma e tem outras que vão internalizar de outra forma. Nesse exercício, quando é colocado no papel, tudo isso é visto. Aí aquilo ali fica uma máquina de reprogramação. Dessa forma mais evoluída, eu não fiz em mim, eu fiz quando ainda não tinha alguns conhecimentos pelos quais eu aprendi depois. E eu vou refazer exatamente da forma do conhecimento que eu tenho hoje. Ou seja, eu vou ter que refazer o exercício. Deixa eu colocar. Mas, só para vocês terem uma ideia, na primeira vez que eu fiz, essa está sendo a segunda, na primeira vez que eu fiz da forma errada, e tive vários benefícios. Né? Porque alguma coisa a gente escreve da forma correta. O que eu escrevi da forma correta, tudo aconteceu na minha vida. E o que eu escrevi da forma incorreta aconteceu também, mas da forma incorreta ali, pelo qual eu escrevi. O meu inconsciente captou 80% do que foi escrito. Veja bem, captou. Não estou dizendo que ele captou da forma que eu queria. Ele captou da forma que eu informei a ele, dentro da linguagem que o meu inconsciente entende. E aí existe uma diferença também, que, como eu acabei de falar, nesse caso da palavra execução, seriam duas questões aí. Às vezes, em razão do processo da autossabotagem, conforme eu falei, ser muito grande, a mente vai entender a palavra execução da pior forma possível. E às vezes, unicamente em razão, claro que vai ser uma junção dos dois, unicamente dela ter ouvido a palavra execução mais no sentido do que do outro. E a mente vai fazer, vai usar esses parâmetros e chegar a uma conclusão ali para a pessoa. Se ela escutou a palavra execução no sentido mais de executar, terminar, cessar, aquilo ali vai ter a tendência a ser predominante. Aí vai juntar um processo com o nível de autossabotagem e a mente vai entender ali da forma que ela achar conveniente. Ou seja, moral da história, não é porque você conscientemente está entendendo algo que o seu inconsciente também está entendendo dessa forma. A moral da história todas é essa.
Perguntas? Alguma pergunta? O Igor, Pode perguntar, Milton. sobre ingratidão, eu percebo que eu sou uma pessoa muito ingrata, né? Avaliando em todas as questões. O primeiro passo para se analisar. Eu comecei a me analisar algum tempo atrás e eu percebi que eu sou muito assim. E aí? E eu estou colocando em prática, né? Me revendo meus conceitos. Não é fácil mudar, mas o caminho é começar a se analisar. E estou me analisando e coisas que eu não achava que era, eu sou. Então eu estou mudando todo. Terminou? Desculpa. Sim. Quando é percebido isso, Hamilton, você pode fazer uma técnica que muitas pessoas fazem, que é o livro da Caderno da Gratidão. Escrever as coisas pelo qual você foi grato e repetir. E aí, repito, volto a repetir. A forma em que está se colocando no papel, né, a sua gratidão, vai fazer toda a diferença na hora da sua mente. Para ela entender se realmente você está sendo grato ou se não está e pelo que você está sendo grato. Na hora quando você coloca no papel, isso vai fazer toda a diferença. Não é o que infelizmente, não é o que a pessoa acha ali. Não, mas é o sentimento. Não é isso. Não é isso. Porque o seu sentimento, tá? Ele vai estar associado com as palavras. O inconsciente vai entender dessa forma, vai fazer uma união. Visualizar é algo que é eficaz. Visualizar da forma correta também. E aí também entra um processo de autossabotagem. Quando se visualiza, dependendo da forma que a pessoa visualiza, vai ter uma potência maior, menor, ou até mesmo um efeito contrário. Isso tudo que eu estou falando é programação neurolinguística perfeita. Isso aqui é o processo, a forma que a mente atua e como fazer o inconsciente entender o que você quer de forma eficaz. Ainda eu percebo muita limitação no que diz respeito à PNL dos cursos aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz vários cursos de PNL? Não, eu vejo livros. E como é que eu sei que está limitado? Em razão das práticas que eu já falei aqui. É completamente possível você, através de uma meditação, através de você entrar em contato com o seu mentor espiritual, você pode achar que não tem contato com ele, mas muitos aí que acham que não tem, tem. Tem mais pessoas que estão bloqueadas mesmo porque quando a sujeira é muito grande, se bloqueia. Mas aí pode fazer. A palavra alguns entendem de forma pejorativa, mas pactos para entrar em contato. Pacto com Deus, isso aí não tem problema nenhum. O pacto, ele não é pejorativo, depende do pacto. Porque as pessoas atrelam o pacto a algo ruim. Né? O pacto é um compromisso, como se fosse um compromisso. Pode fazer o pacto para estar entrando em contato com o seu mentor espiritual. Eu já passei aqui também. Como se faz. Entrando em contato com o seu mentor espiritual, você tem acesso de forma intuitiva a conhecimentos que ainda não existem no planeta Terra. Conhecimentos que trazidos de outros planetas. E aí você capta aquilo ali. Entende? A percepção vai variar, né, do que está sendo passado, varia muito. Tem algumas nuances, aí eu já citei. O que varia? O sentimento que a pessoa estava antes de iniciar, né, a meditação, entrando em contato com o mentor espiritual. A alimentação até mesmo dos últimos, né,
Não me lembro os dias, mas de uma quantidade de dias aí, se eu falasse a quantidade exata, estaria sendo leviano. Mas tem um período aí de renovação em que tudo que a pessoa está colocando para dentro já foi eliminado e não está exercendo influência. Eliminado energeticamente, tá? Então, tudo isso influencia. Isso tem que ser entendido. E aí o conhecimento vai ser maior ou menor. Então, em razão disso, percebo claramente que a PNL ainda está muito limitada. E isso que eu falei, alguma coisa não é citada. A maioria do que eu falei agora, a PNL já fala. Outras não. Detalhezinhos, assim, que fazem muita diferença. Então, Hamilton, você colocando no papel tudo aquilo pelo qual você é grato e relendo, ser colocado da forma correta, isso aí é muito eficaz. O caderno da gratidão, muitas pessoas têm excelentes resultados com ele, mesmo colocando da forma errada. Imagina colocando da forma correta. Ok? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu quero, Igor. Quem é? Cláudia? É a Cláudia. Isso. Ô, Cláudia, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem, Cláudia? Passando por um processo de... Ah, Tá me ouvindo? agora veio distorcido. Tenta falar novamente. Você está me ouvindo bem? Estou, pode falar. Então, eu tenho uma pergunta, Igor. Pode perguntar, querida. Foi uma amiga minha, me mandou uma mensagem pedindo o dinheiro emprestado. Ela tinha uma dívida no banco, no cartão de crédito, e precisa de dinheiro. O dinheiro que ela pediu era a quantia que eu tinha certo na minha carteira. Eu queria... Daí eu não emprestei porque eu não sabia se podia ou não podia. Eu queria uma resposta sua. O que você diz sobre isso? Não empresta. Olha só. Não, Vamos lá, olha só. Vamos lá. Você está me trazendo a história bem resumida, ok. Até porque não tem como contar a história aqui online. Mas numa situação como essa, em 90%, tem os seus 10% que não, 90% dos casos, não empresta. Levando em consideração as duas questões que você me apresentou. Você só tinha esse dinheiro na carteira, um ponto. E outro ponto, era para pagar a dívida do cartão de crédito dela. Aí você vai pagar... Olha só, veja bem. Primeiro que, se é o único dinheiro que você tem na carteira, logo de cara, não empresta. Outro detalhe. Aí, esses seus 50 reais, sei lá, um valor aí que você tem, não sei qual foi, ela pega, paga a dívida do cartão de crédito, aí libera uma margem e essa margem que é liberada, ela, se endivida de novo. E aí? Agora, se é o único dinheiro que você tem na carteira, e é um dinheiro para pagar algo emergencial relacionado à saúde, ou ela não tem dinheiro nenhum no bolso, está desempregada e assim, ou ela já está 3, 4 dias sem comer, ou ela come ou ela morre, empresta. Então tem variáveis. Mas de acordo com o que eu falei, acho que está respondido para você. Ou não? Está respondido? Sim, está respondido, sim. Tá? Tá joia, obrigada. Veja bem, você faz uma análise e tira essa conclusão. Então, a conclusão que eu cheguei é que a gente tem que emprestar no caso de urgência, né? Tipo... mas aí que tá, o que é urgência?
Aí entra uma outra Então, questão. O que que é urgência? Porque, às vezes, o que é urgente para você pode não ser para mim. O que é urgente para Carla, para Águida, para Fernanda Matos, às vezes, o que é urgente para elas pode não ser para você. Qual o conceito de urgência? então, Entende? Não, só te falei isso para deixar você refletir, estar refletindo. Tá bom? então, Não, ela me não, falou uma você não coisa. precisa falar. Se quiser falar desse caso, fala comigo depois no privado, tá bom? Ah, Beleza, tá bom, querida? então, tá. Tudo bem com seus Obrigada. filhos? Tudo legal? Tá, eu tô me recuperando, né? Beleza, já era para ter se recuperado. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas Pode contar comigo, tá, querida? Tá? Pode me ligar que você precisar ir. beleza, eu preciso falar com você sobre isso depois. Beleza. Mais alguma pergunta? O Igor, Opa! que Fala, você Milton. Grande Milton. tá fazendo o pote da gratidão. Só que agora eu vi que tá fazendo errado. Ah, Porque as palavras, tipo, eu falava, eu sou grato por minha família. Eu sou grato por meu trabalho. Só que não especificava, né? Tipo, eu tava me sabotando, né? Ih, Você calma aí. falou, Milton só. tem que ser. Pode falar, pode continuar. Você falou tem que ser as palavras certas. Né? Por exemplo, eu sou grato ao meu trabalho porque ele me proporciona X isso, né? Isso é o correto, né? Eu só estava colocando, eu sou grato por minha saúde, sou grato só no automático. Só que isso, eu não tenho uma energia. Eu percebi que não estava tendo uma energia verdadeira assim vindo. Milton, peço mil desculpas. Fiquei preocupado aqui, minha cachorra passou. Eu fico preocupado dela levar o fio junto que está preso no laptop. Você falou o seguinte, que tem que fazer da forma correta. Ok. Aí você citou, sou grato, não sei o quê. Aí você citou a forma que seria correta. Eu não captei direito. Como é que seria? Então, eu estava escrevendo assim, tipo, eu sou grato pelo meu trabalho, grato pela casa, grato por isso, por aquilo. Só que eu estava escrevendo assim como você explicou, tem que ser, as palavras tem que ser mais intensivas. Por exemplo, eu sou grato pelo meu trabalho, porque o meu trabalho proporciona para mim fazer os meus estudos, para mim me manter a minha despesa. Seria mais específico, né? E com mais intenção, né? Vamos lá. Existem as mentes, também existe um padrão e cada mente vai funcionar de uma forma diferente de acordo com tudo que ela vivenciou, né? Visualizou, sentiu, escutou, etc. na sua vida. Bom, dito isso, quando você for fazer, e quando você faz, e depois quando você estiver lendo, os processos importantes aí, o simples fato de fazer já é muito melhor do que não fazer. Tá? Por mais que a pessoa não saiba como fazer, ela faz uma lista de gratidão e, no final das contas, vai ser positivo em vez de negativo. Então, não saber o fazer não é motivo para não fazê-lo. Tá? Deixando isso claro aí para todo mundo. E aí, um processo importante. Quando você estiver lendo, você colocar o sentimento positivo forte. Visualizar. Na visualização, cada um tem uma forma específica. Tem uma live só sobre isso no YouTube. Ela está disponibilizada? Não me lembro se ela está disponibilizada, mas eu disponibilizei, enviei o link para... não, recentemente eu deixei ela pública lá no YouTube, que fala exatamente sobre isso. Mas de uma forma básica, na visualização básica, quanto maior a intensidade das cores, mais forte vai ser. Tá? No que diz respeito à visualização. O fato da pessoa ser o ator ou a plateia, que é ser o ator, quando visualizar, você visualizar enxergando pelos olhos, e não como se estivesse vendo um filme no cinema. Está lá dentro. Entre alguns outros pontos, a emoção, a textura, né, das cores, né? Se é mais forte, mais fraca a textura. Tá? E isso, de uma forma geral,
vai intensificar. Só que aí, né, sendo mais específico, cada pessoa tem a sua forma ideal. E para chegar na sua forma ideal, tem que fazer os exercícios que são falados nessa live, inclusive. Aí quem quiser aí especificar, pode usar da live. E aí, você mencionou as palavras. Necessidade de especificar. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Você é grato pelo seu trabalho. Eu sou grato por estar empregado. Você fala isso, possibilitar isso. Duas coisas. Você pode estar sendo específico ou você pode estar restringindo. Falando que eu sou grato apenas por isso. Aí pode ter diversas outras coisas aí envolvidas e você não está mandando gratidão às outras. Você pode estar restringindo em vez de ser específico. A especificidade, ser específico é importante desde que não restrinja os outros, as outras questões importantes. Porque senão você está deixando claro que por aquilo você não é grato. Se você está restringindo, então tem que tomar cuidado com a restrição. Colocando na balança, tá? Tudo é questão de captar o que vai ser mais positivo ou negativo de acordo com os riscos. Né? O que entender que é positivo, vai lá e faz. Por exemplo, vamos lá, para o seu caso específico. Você menciona, eu sou grato. Fala aí, fala para mim. Como você lembra que colocou mais ou menos. Não precisa lembrar exatamente, é só pra gente mostrar conhecimento. Né? Se você não se lembra, dá um exemplo aí só pra gente trabalhar isso na prática. Eu colocava assim, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato pela minha família, grato pela minha... Só assim, básico, mas tipo assim, eu percebi que não tinha um sentimento, tinha uma emoção. Tá, e você não especificou. Então, não, tipo assim, eu sou grato pelo meu trabalho, ponto. Eu sou grato pela minha família, e pronto. Só que fica só muito automático, né? Não tem um sentimento, não tem aquela coisa, por exemplo, agora eu percebi, você falou também da especificação, eu fiz muito isso também, porque acaba acontecendo, acaba negligenciando também. Eu estava fazendo isso, agora que eu percebi. Foi bom perguntar mesmo. Vamos lá, mesmo, olha só, mas ainda assim é melhor fazer do que não fazer, mesmo assim dessa forma. Beleza, Hamilton? Entre não fazer e fazer dessa forma, fazer dessa forma. Logo de cara, então, você teve seu benefício. Se você fosse especificar, como você especificaria? Só para te mostrar aí na prática algumas variáveis. Bom, agora eu fazeria isso. Eu sou grato pelo meu trabalho que eu tenho, porque o trabalho ele me beneficia a mim e aos demais, me proporcionando a eu quitar minhas coisas, pagar minhas dívidas, meus cursos e também ajudar os demais. Seria mais ou menos assim. Quando o Hamilton menciona beneficia pagar minhas dívidas, nesse exato momento, o que ele está fazendo? Escassez. Logo de cara, só um detalhe importante. Agora, vamos lá. Se o seu... você falou mais uma questão. Porque meu trabalho beneficia pagar minhas dívidas. Beleza, então, a partir do momento que as suas dívidas forem pagas, você não vai ser mais grato pelo trabalho? Se ele não vai mais beneficiar... Se não existe dívida, não vai mais beneficiar pagamento de dívida. Aí você não vai ser mais grato? Será que a sua mente vai entender desta forma? Aí existem variáveis. Não estou dizendo que estaria errado. Mas a pessoa sente. Você sente isso. A intuição. Você percebe. Até mesmo, um detalhe. Até que ponto você emanar gratidão pelo seu trabalho vai fazer com que você fique só desse trabalho para sempre. E não em outro. Até que ponto? Porque realmente,
pode entender. Olha, não, o Hamilton é muito grato por esse trabalho. Aí pinta um trabalho muito melhor. Não, esse trabalho. Então, não que você... Veja bem, tudo tem que ser... Tudo que eu falo, que eu estou falando, você analisar as variáveis, não entender como uma matemática. Porque essas variáveis não são matemáticas exatas. Até mas não tem como captar. A nossa percepção não consegue captar essas matemáticas. No final, mas, enfim. Então, você tem que fazer e sentir. Não estou dizendo que emanar gratidão para o trabalho significa que a pessoa nunca mais vai sair daquele trabalho. Não estou dizendo isso. Você tem que ser grato pelo seu trabalho, pelo dinheiro que você ganha. De uma forma que a sua mente entenda que você não só pode, mas como você quer também melhorar, crescer. Esses detalhes fazem diferença. Mas volto a afirmar, no final das contas, é melhor a pessoa ser grata pelo trabalho, independente dos riscos dela, da interpretação da mente, independente. É melhor ela ser do que não emanar gratidão pelo trabalho do que não emanar. Isso sem dúvidas, isso aí com certeza. Emanar gratidão, colocando a balança, sempre vai ser algo mais positivo. Agora, se ela puder fazer de uma forma 100%, aí o crescimento já. E a forma, eu falei 100%, eu não tenho a percepção do que seria o 100%, mas tem muito do que eu já percebo, eu sei que muita gente não percebe. Então, aquilo que eu percebo, eu passo. Agora, tem situações que podem estar passando despercebidas. Mas os detalhes, muito do que eu percebo, já faz uma diferença muito grande. Tá? Muito grande. É uma questão de lógica, é só analisar aí que dá para perceber. Tá? Mas o que eu estou querendo falar aqui agora, que pode ser que você escute muito sobre isso, e isso é muito pouco falado. Pode ser que você escute coisas que eu nunca mencionei aqui e que sejam positivas. Né? Porque você não escutou falar que você não vai colocar em prática. Né? Tá? É por isso que eu estou tomando esse cuidado. Foi entendido? Foi captado? Estou sendo claro? Perfeito, agora entendi. Estou sendo claro? E, muito, muito interessante, né? A gente não atenta a essas percepções, né? Meio incrível. Perceba a sua fala. Coisa. O que você fala no dia a dia com as pessoas. Sim. Geralmente, os erros não é erro. Geralmente é o inconsciente se manifestando sem a pessoa perceber. Por exemplo, a pessoa fala assim, ela comete um erro, do tipo, em vez dela falar que ela tem que... Não está vindo um caso específico, mas ela comete um erro dela falar, sem querer, o contrário do que ela quer falar. Aí ela percebe e corrige. O erro foi um erro consciente? Foi, mas o inconsciente não erra. Ele está projetando o que está lá. Aí tem que ter essa percepção. Outra coisa, tá? Muitas vezes, sabe aquelas brincadeiras? A pessoa fala, não sei o que isso é aquela, depois, brincadeira. Isso é ridículo, né? Se alguém tem esse comportamento, não faça. É uma coisa ridícula. Até a Bíblia, em Provérbios, fala mal desse comportamento, né? De falar alguma coisinha e depois, brincadeira. Tipo assim, olha, uma vez eu vi fazer isso no curso de formação do concurso público. Olha que ridículo. O cara falou pro outro, um colega de turma, né? Pô, o fulano de tal, né, que era um cara que fazia investigação social, cara, ele falou lá que você foi exonerar, que você perdeu alguma coisa que acharam aí que você fez, que você ou que você cometeu um crime, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí depois, brincadeira, pô, olha que ridículo. Não é ridículo isso? É uma coisa ridícula. Tá?
Só que é o seguinte, o que está por trás disso? Na maioria das vezes, a pessoa falou isso porque ela queria que aquilo se tivesse acontecido, ela ia gostar. Por isso que ela falou para o outro. Num caso desse, se realmente o colega fosse exonerado do concurso porque a investigação social achou isso, aquilo, o outro que falou de brincadeira para ele teria gostado. Geralmente. É inconsciente. Essas brincadeirinhas assim, geralmente é inconsciente. Tá? Maldade. As pessoas são maldosas. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? E isso reflete o inconsciente, como eu disse. Às vezes assombra. Mais alguma pergunta? Igor, Fala, Davi. eu só quero comentar a importância da gratidão também para criar hábitos. Por exemplo, quer começar a fazer academia, aí fez um dia na academia e aí coloca gratidão. Sou grato por ter feito esse dia. Só comentar esse ponto. É isso aí. Faço muito isso. Fui malhar. Acabou a malhação, gratidão. Para fazer a mente entender que aquilo é importante. Toda live, antes de iniciar, eu faço uma oração. Agradecendo, né? Agradecendo todas as ajudas que já foram dadas, agradecendo pela live que vai ocorrer, por todas as ajudas que foram dadas nas lives, para que na live que vai ocorrer mais ajudas sejam dadas, e por aí vai. A gratidão, ela é um ótimo subterfúgio aí para o crescimento humano. Alguma pergunta? Pode perguntar à vontade, ou se alguém quiser falar alguma coisa. Luzia, você disse que falou agora não. Você quer falar alguma coisa? Não? Nem tá mais aqui, saiu. É por isso que ficou com 36 pessoas, a maior parte. Aí chega 10, já caiu para 32. Então, eu compreendo que chega nesse horário, né? É um horário que a live deve cessar. Então, só para resumir e finalizar a live. O que foi falado hoje, né? Eu falei hoje dos casos concretos, que eu adoro fazer isso, né? E que o processo de autossabotagem, ele atua da forma inversa. Como é isso? A pessoa acha que o que ela está fazendo exatamente é algo muito bom, na verdade é algo muito ruim. A autossabotagem é sempre assim. Isso requer reflexão sobre o que se está fazendo, o que você tem certeza que é certo. Será que não é certo? Se você nunca refletiu sobre isso, já existe possibilidade de ser autossabotagem. Então, essa reflexão tem que ser feita. Muitas vezes, se a autossabotagem for muito grande, a pessoa nem sequer se permite refletir. Aí o negócio é sério. Obrigado aí pela presença de todos. Um forte abraço. Domingo agora a gente vai falar de mais casos concretos. Tá? Uns casos bem interessantes que eu reservei para o domingo. Para a live de domingo. Tá? Estejam aqui conosco nesse domingo, dia 25 de abril. É o dia do aniversário da minha filha. Mas não é porque é aniversário da minha filha que não vai ter live. Quando não tem live, são questões aí, alguns erros, às vezes, mas enfim, o que eu estou querendo dizer. Não podem ter motivos pelos quais a pessoa não faça aquilo que ela deve fazer, porque isso é considerado, pelo universo, para o crescimento ou não da pessoa. Eu falei isso há pouco tempo. Lembrem disso? Né? O universo gosta de pessoas que ele possa confiar. Forte abraço e avante! Espera aí. Cláudia, o que você quer saber da próxima live? Passou aqui, deixa eu ver aqui o bate-papo.
Tem live já sobre isso, o Cláudio. Lives recentes. A Cláudia perguntou quando, queria saber na próxima live sobre quando é o ego e quando é a centelha. Tem lives recentes que foi falado sobre isso e estão publicadas lá no YouTube. É só mencionar, é só você ver, tá? A palavra ego, ou ela está no título ou ela está na imagem das lives recentes. Aí você assiste, tá? Forte abraço a todos e avante!